mais um tutorial de maquiagem. Dessa vez eu optei por tons de azul. A sombra azul é uma sombra polêmica, né? Tem quem goste, tem quem odeie, tem quem ache que não fica bem em nós morenas. Então por isso eu resolvi fazer esse tutorial. Eu usei 2 tons de azul, um pouquinho de branco no cantinho, no comecinho do olho. E eu achei realmente que ficou super legal a maquiagem. Eu usaria com certeza. Então, se vocês quiserem saber, se vocês gostaram, se vocês quiserem saber como é que eu fiz essa maquiagem, continue assistindo. Então vamos lá, meninas, eu começo aplicando um primer por todo o olho. Esse é o Primer Potion da Urban Decay. Agora com um pincel de esfumar, eu vou aplicar uma sombra azul marinho. Essa sombra é da paleta da NYX. Eu vou aplicar essa sombra esfumando bem no meu côncavo. Eu esfumo muito, muito bem essa sombra. Agora com um pincel de sombra, eu vou aplicar uma sombra branca. Essa é a 201 da Colors. Eu vou aplicar essa sombra até metade da pálpebra móvel. Com um pincelzinho de precisão, eu vou aplicar essa sombra branca no cantinho lacrimal. Agora, com um outro pincel de sombra, eu vou fazer uma mistura de 2 tons de azul. Vou usar a paleta de 180 cores da Mami. Vou pegar esse azul mais claro e vou misturar com esse azul mais escuro. E vou aplicar na pálpebra móvel logo em seguida da sombra branca. Vou pegar mais um pouquinho de sombra e vou aplicar. Agora, com um outro pincel, eu vou aplicar uma sombra azul mais escura, também da paleta de 180 cores. Vou aplicar essa sombra no cantinho externo do olho. Agora eu vou esfumar. Com o pincel que eu apliquei a sombra azul mais clara, eu vou esfumar essa sombra com a sombra branca. E com o pincel que eu apliquei a sombra azul mais escura, eu esfumo essa sombra azul com a sombra azul mais clara. E com o pincel que eu apliquei a sombra azul mais clara, eu também faço o mesmo procedimento de esfumar com a sombra azul escura. Com o pincel de esfumar, eu vou esfumar a sombra da pálpebra móvel com a sombra do côncavo, para tirar qualquer linha de demarcação. Agora com o pincel lápis e uma sombra preta, essa é a número 18 da Vult, eu vou fazer a marcação do meu côncavo. Marco bem o côncavo com essa sombra preta. E também faço a ligação entre o cantinho externo, né, o final do olho,
com a bordinha do côncavo, como se fosse um delineado gatinho. Vou pegar um pincel de esfumar menor e vou esfumar essa sombra preta com a sombra azul que eu depositei no côncavo primeiramente. Nessa hora eu esfumo muito bem, sem pressa. Agora eu volto com a sombra branca e reaplico na pálpebra móvel. Reaplico também a sombra azul mais clara, aquela misturinha que eu fiz. Dou uma limpadinha no pincel e aí eu aproveito e já esfumo com a sombra branca, levemente. E reaplico também a sombra azul mais escura. E também esfumo com o pincel que eu apliquei a sombra azul mais clara. Volto com o pincel lápis sem pegar mais sombra, só para dar acabamento no côncavo. E agora com o pincel de sombra, vou iluminar abaixo da sobrancelha. Vou usar uma sombrinha branca opaca da paleta de 180 cores. Vou aplicar abaixo da minha sobrancelha e já vou esfumar com a sombra do côncavo também. Esfuma muito bem, tá, meninas? Volto com o pincel de esfumar sem pegar mais sombra e também esfumo a sombra iluminadora com a sombra do côncavo. Pego um cotonete e retiro o excesso de sombra dos cantinhos, né, da borda, para ficar esse efeito mais retinho, mais puxadinho. Com um pincel de precisão, agora eu vou aplicar a sombra azul mais escura, vou aplicar rente aos cílios inferiores, até encontrar com a sombra branca do cantinho lacrimal. Agora com a sombra preta, eu vou aplicar essa sombra por cima da sombra azul, porque eu quero só uma nuance de azul, rente aos cílios inferiores. Eu quero que fique só uma nuance, então eu aplico a sombra preta por cima. Eu esfumo com o cotonete. Agora eu vou fazer um delineado usando uma caneta delineadora. Eu vou usar essa caneta porque eu quero um delineado bem fininho. Essa caneta é da MAC. Então, eu vou fazer esse delineado o mais fininho que eu conseguir. É um delineado simples, eu não vou fazer gatinho. Só vou dar uma puxadinha no final, mas não chega a ser um gatinho. É um delineado bem simples mesmo. Agora eu vou aplicar lápis preto na linha d'água. Esse é o Mega Impact da Avon. Vou passar a máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu tô usando a Defalcias da Maybelline. Agora eu vou curvar os cílios.
eu vou aplicar esse cílio postiço, ele é da Macrylan. E cílios aplicados, eu vou passar lápis de olho preto por dentro do olho. E meninas, se vocês quiserem saber como eu faço pra aplicar cílio postiço, tem vídeo aqui no canal, tá? E por fim, eu vou aplicar a máscara de cílios nos cílios superiores. Só pra unir os meus cílios com os cílios postiços. E prontinho, assim eu finalizo a maquiagem dos olhos. Então, o resultado da maquiagem é esse. Eu gostei muito do resultado e espero que vocês também tenham gostado. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!